Você já reparou como algumas mulheres parecem confiar em certos homens quase naturalmente, enquanto outras, mesmo querendo, travam, desconfiam, recuam e se fecham? Não é porque elas são frias, nem porque gostam de jogos, nem porque querem complicar. Na maioria das vezes, essa dificuldade de confiar vem de algo muito mais profundo, invisível, silencioso e poderoso. E talvez o mais desconfortável de tudo seja perceber que, muitas vezes, não é o que você diz, nem o que promete, nem o quanto insiste, mas quem você é, quando ninguém está olhando. Se você já sentiu que fez tudo certo e mesmo assim não foi suficiente, fique comigo até o final, porque o que realmente constrói confiança quase ninguém explica, e quando explica, geralmente explica errado. Confiar não é simples. Para muitas mulheres, confiar é um dos movimentos emocionais mais difíceis que existem. Isso porque confiança não nasce no presente, ela carrega o peso do passado. Traições, decepções, mentiras, relações instáveis, promessas quebradas, abandonos silenciosos. Algumas viveram isso em relacionamentos amorosos, outras observaram isso dentro de casa, vendo pai e mãe mentirem um para o outro, traírem, se anularem ou se machucarem repetidamente. Quando uma mulher cresce ou vive em ambientes assim, o cérebro aprende algo muito claro: confiar dói. E o cérebro, acima de tudo, quer evitar dor. Some-se a isso o mundo em que vivemos hoje, um mundo acelerado, superficial, cheio de discursos prontos, mas pobre em atitudes consistentes. Um mundo em que palavras perderam valor, onde "eu te amo" virou moeda barata, onde promessas são feitas com facilidade e quebradas com ainda mais facilidade. Nesse cenário, confiar deixou de ser um gesto romântico e passou a ser um risco emocional alto. Por isso, quando uma mulher hesita, quando ela observa mais do que fala, quando ela testa limites, isso não é frieza, é autoproteção. E aqui entra um ponto crucial. Muitos homens acreditam que para gerar confiança precisam convencer, explicar, prometer, provar. Mas quanto mais tentam provar, mais inseguros parecem. Porque confiança não nasce do esforço visível para ser confiável. Ela nasce da coerência silenciosa, do alinhamento entre fala, atitude, limite e postura emocional. Talvez isso soe estranho, mas a verdade é que uma mulher não confia quando sente certeza absoluta. Ela confia quando sente segurança emocional. E segurança emocional não é ausência de risco, é presença de estabilidade. É sentir que mesmo se algo der errado, aquele homem não se desorganiza, não foge, não se torna agressivo, não manipula e não implode emocionalmente. É por isso que precisamos mudar completamente a forma como entendemos confiança. Confiar não é acreditar cegamente que o outro nunca vai falhar. Isso é fantasia. Confiar é perceber que o outro lida bem com falhas, frustrações e limites. É perceber maturidade emocional. E maturidade emocional não se prova com palavras, mas com um comportamento repetido ao longo do tempo. Uma mulher começa a confiar quando percebe previsibilidade emocional. Não no sentido de rotina ou tédio, mas no sentido de constância. Ela observa: esse homem reage sempre de forma parecida diante de frustração? Ele sustenta o que diz? Ele muda de discurso conforme a situação? Ele se vitimiza quando contrariado? Ele respeita limites sem tentar negociar tudo? Ele sabe ouvir um não sem transformar isso em drama, raiva ou chantagem emocional? Cada uma dessas respostas constrói ou destrói confiança. Existe uma ilusão muito comum, a de que confiança nasce quando você se mostra totalmente disponível. Na prática, acontece o oposto. Disponibilidade sem estrutura gera ansiedade, não segurança. Quando um homem coloca toda a sua vida emocional em cima de uma mulher, quando faz dela o centro absoluto de tudo, quando abandona amigos, projetos, interesses e identidade para agradar, o que ele comunica, mesmo sem dizer uma palavra, é fragilidade emocional. E fragilidade emocional ativa alerta, não confiança. Confiar em alguém exige sentir que essa pessoa é inteira sozinha, que ela não depende emocionalmente do outro para existir, que ela escolhe estar ali, mas não precisa. Escolha gera confiança, dependência gera peso. Outro ponto essencial: mulheres confiam em homens que toleram vulnerabilidade, a própria e a do outro. Isso não significa ser frágil, inseguro ou carente. Significa reconhecer limites, admitir falhas, assumir erros sem se justificar excessivamente. Um homem que erra e diz: "eu errei, entendo o impacto disso e vou agir diferente", transmite muito mais confiança do que alguém que nunca erra, nunca admite nada e sempre tem uma explicação pronta.
porque quem nunca erra também nunca é verdadeiro. A confiança cresce quando a mulher percebe que não precisa estar em estado de alerta o tempo todo. Quando ela sente que pode baixar a guarda sem ser punida por isso. E aqui entra algo muito sutil: a forma como um homem reage quando ela expressa insegurança, medo ou dúvida. Ele minimiza, ele ridiculariza, ele se irrita, ou ele escuta, valida e mantém a própria estabilidade emocional. Não é sobre concordar com tudo, é sobre não invalidar o mundo emocional do outro. Outro elemento decisivo é a capacidade de lidar com frustração. Homens que explodem, se fecham completamente ou se tornam passivo-agressivos quando algo não sai como querem, minam a confiança rapidamente. Porque a mulher entende, mesmo que de forma inconsciente, se algo mais sério acontecer no futuro, essa pessoa não vai saber sustentar. Confiar é apostar. Apostar que aquele homem, diante da imperfeição inevitável da vida, não vai se tornar alguém irreconhecível. Apostar que ele vai continuar sendo quem é. Apostar que ele não vai usar fragilidades como arma. Apostar que ele não vai desaparecer emocionalmente quando mais for necessário. E é exatamente por isso que tentar convencer uma mulher a confiar quase nunca funciona. Porque confiança não nasce de argumentos, nasce de experiências acumuladas, de pequenas atitudes repetidas, de coerência ao longo do tempo, de limites claros. Um homem que gera confiança não tenta acelerar o processo. Ele entende que confiança tem ritmo próprio. Ele não pressiona, não cobra, não faz drama. Ele segue sendo consistente, mesmo quando não há garantia de retorno imediato. E essa postura, paradoxalmente, é o que mais acelera a confiança. Existe também algo muito importante. Mulheres confiam em homens que confiam em si mesmos, não no sentido de arrogância ou certeza absoluta, mas no sentido de autossustentação emocional. Um homem que não se desespera com a possibilidade de perda, que entende que relações são escolhas diárias, não contratos de segurança eterna, que aceita o risco sem tentar controlá-lo. Quando um homem aceita que pode perder e ainda assim escolhe estar ali, ele transmite força emocional. E força emocional gera segurança. Confiar não é ter medo, é agir apesar do medo. E mulheres percebem rapidamente quem tenta eliminar o risco e quem sabe conviver com ele. O primeiro controla, o segundo sustenta. Por isso, se você quer entender o que faz uma mulher confiar em um homem, olhe menos para técnicas e mais para a estrutura emocional. Pergunte-se: eu ajo de forma previsível quando frustrado? Eu sustento o que digo? Eu respeito limites sem tentar negociar tudo? Eu tenho uma vida emocional e projetos além dessa relação? Eu consigo ouvir sem me defender o tempo todo? Eu assumo meus erros sem transferir culpa? Cada sim silencioso a essas perguntas constrói confiança. Cada não repetido corrói. E talvez a parte mais importante de todas seja esta: uma mulher confia quando sente que não precisa se perder para estar com você, que ela pode ser quem é, que não precisa atuar, se moldar, pisar em ovos ou esconder partes de si. Quando ela sente liberdade emocional, a confiança surge quase como consequência natural. No fim, confiança não é algo que você pede, exige ou negocia, é algo que você inspira. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando quem você é mais forte do que qualquer promessa que você possa fazer. Pense nisso, porque quando um homem entende isso, ele não apenas se torna mais confiável, ele se torna emocionalmente mais inteiro. E isso muda tudo.